Senhor Jesus Cristo é supremo. Isto é verdade em todas as Escrituras, mas este é um tema que, de forma muito particular, é apresentado no livro de Hebreus, no Novo Testamento, a supremacia de Cristo. Não há ninguém igualável, próximo, Ele é único nesse sentido. Vamos continuar ouvindo a mensagem de Hebreus neste domingo, hoje no capítulo 7, do versos 23 a 28. Hebreus 7, 23 a 28. Há um verso em Hebreus que expressa bem, resumidamente, a verdade desta supremacia de Cristo. Então, antes do nosso texto desta manhã, quero recordar esse verso, Hebreus 1:3. Hebreus 1:3 diz que o Filho, Jesus Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Agora o nosso texto, a partir do verso 23, mas para entendermos melhor o sentido dele, lembrando que ele não é um texto jogado ao ar sozinho, mas pertence a um contexto, quero retornar ao verso 18 no capítulo 7. Quero começar com o verso 18. Vamos ler, vamos ouvir, vamos receber com alegria a palavra de Deus, com mentes abertas, que ela fale a cada um aqui nesta manhã. Diz assim, Hebreus 7, a partir do verso 18, então: a ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil, pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. E isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento. Mas ele, Cristo, se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. Mas visto que Cristo vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. Palavra do Senhor aqui que argumenta em cima do Velho Testamento, a fé judaica então, antes de Jesus Cristo, mostrando como que as coisas ali eram apenas metáforas, então fazendo uma analogia daquilo que elas seriam cumpridas em Cristo Jesus. E há aqui a citação do Salmo 110, verso 4, lembrando que a lei que instituiu os sacerdotes foi no tempo de Moisés, e aí estamos falando
de 1400 antes de Cristo. O Salmo 110 é do tempo do rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, isto é, 400 anos depois da lei e da instituição do sacerdócio, dos sacerdotes da tribo de Levi, os levitas. E então, aqui ele cita o Salmo 110, mostrando como, depois de muito tempo do funcionamento do sacerdócio levita, o Salmo profetiza de um sacerdote diferente no futuro. O verso 21 diz: mas ele se tornou sacerdote quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. No verso 24, ele diz: visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Verso 25 diz: ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus. Verso 27 coloca assim: ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. E o verso conclui: ele o fez, ofereceu o sacrifício, o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Esta é a palavra do Senhor. Minhocão, todos nós já ouvimos falar, creio, do Minhocão, inaugurado em 1971, São Paulo, lá no tempo da minha juventude, quando eu vivia aquele centro de São Paulo, trabalhando ali. E foi na mesma época quando então o metrô estava sendo instituído ou construído. E veio o Minhocão, junto com o metrô, como uma das soluções para o problema do trânsito em São Paulo. E construiu-se este viaduto prolongado em cima, em grande parte da Avenida São João, e um longo viaduto ligando a Praça Roosevelt no centro até o Largo Padre Péricles na Barra Funda. E qual era a função? A função dele era criar uma via expressa no centro de São Paulo, onde havia avenida e os semáforos e tinha que se parar, trânsito engarrafado. Agora, esta via expressa aérea cruzava sem essas interrupções. E então veio como uma grande solução para o problema do trânsito em São Paulo. Mas hoje fala-se que ele é um problema, atrapalha, e fala-se até, discute-se até em demoli-lo. Assim são as soluções humanas, sempre parciais, passageiras, sempre têm data de validade vencida. Nunca encontramos a solução derradeira no universo humano. Seria maravilhoso, não seria, termos soluções finais, derradeiras, por exemplo, nas finanças. Como seria maravilhoso. Pronto, está tudo solucionado. Como seria bom termos a solução derradeira final na medicina, na tecnologia. Compramos sempre o celular e pensamos assim: estou no topo da onda, estou com a tecnologia máxima, e mal sabemos nós que a empresa já tem o outro modelo pronto lá guardado, quando nós estamos comprando o modelo anterior. Que ótimo seria uma solução definitiva no transporte, tudo está resolvido, e poderíamos continuar falando das nossas diversas facetas e de que sofremos com a verdade que não há solução derradeira final. Tem soluções sim, mas são pequenas, são temporárias. Mas há uma problemática muito mais importante e relevante para nós
do que as finanças, a medicina até, por mais maravilhoso que seja a medicina, há uma problemática que é maior que a tecnologia, que o transporte e qualquer outra faceta da nossa vida. A questão entre você e Deus, eis a problemática maior, porque nós atravessamos todas as experiências de vida, lidamos com todas as facetas, mas no correr atrás de soluções temporárias que vencem, aí buscamos outras, etc., a questão toda permanece, há algo mais atrás do vento, há algo que responde ao meu espírito, aos ansiedade, há algo que possa me solucionar este sentimento, esta certeza que eu tenho de que sou devedor, sou falho, sou imperfeito. Há alguma forma disso ser resolvido? É a problemática do meu acertar-me com Deus. É possível me acertar com Deus? Isto é possível eu ser recebido dele, eterno, santo, justo, eu um finito pecador, vazio sem ele. Há alguma mediação que pode resolver isto? Ou não? Há alguma forma de eu ter o acesso a Deus e viver na presença dele agora, solução ou não? E se há uma solução, essa solução é de que natureza? Também parcial, temporária, como as outras soluções para as outras facetas da vida? Ou há uma solução na minha questão com Deus que seja uma solução derradeira, final, definitiva? Aqui está o livro de Hebreus falando a você nesta manhã sobre a solução derradeira. Informe seu coração de que a questão com Deus é uma que tem uma solução derradeira. Você pode chegar a essa solução, resolver de uma vez por todas, porque a solução derradeira é a solução final, não é passageira. Solução que nada deixa faltando e que então veio para ficar. Como eu já disse, o livro de Hebreus é o livro que vai buscar no Velho Testamento, em toda a liturgia, debaixo da lei, as figuras ali que apontam para o Messias Jesus Cristo, que seria o cumprimento delas. Elas seriam sombras, Jesus Cristo a realidade. Elas seriam metáforas que apontam então para aquele que é em verdade o Messias por nós, Jesus Cristo. E aí está então as questões do Velho Testamento, a lei que institui então como a fé seria regulamentada, as liturgias, os ritos. No Velho Testamento institui os sacerdotes que seriam da tribo de Levi, são chamados de levitas também. A lei também institui especialmente os sacrifícios que se apresentavam no templo em Jerusalém, e antes na tenda, quando eles viajaram pelo deserto, antes de chegar à terra em Israel. Mas enfim, lá no Velho Testamento temos tudo isto. Hebreus vai buscar ali para nos mostrar como aquilo tudo já era Deus apontando para Jesus Cristo. E vai chegar em Jesus Cristo, então, o livro de Hebreus, e afirmá-lo como supremo, como único e como a nossa solução derradeira. Não uma solução parcial, não uma solução temporária, mas derradeira. Que maravilha poder chegar a essa solução derradeira. É a solução derradeira, meu irmão, minha irmã, meu amigo, amiga, nesta manhã. Porque esta solução em Jesus Cristo é simplesmente absoluta. Que sentido? Ela é completa. Ela é absoluta no sentido de ser abrangente, não deixando nada que não possa ser coberto em nós, que precisa ser coberto diante de Deus. Ela é absoluta porque ela é total. Ela é total. Nesse sentido é que ela é absoluta. Então, ela é derradeira porque é absoluta. Ela não deixa nada de fora. Diz aqui o texto, portanto, ele é capaz de salvar definitivamente
diz o verso 25. Ele é capaz de salvar simplesmente, definitivamente, aqueles que, por meio dele, e somente por meio dele, aproximam-se de Deus. O termo definitivamente aqui é uma tradução correta, mas é bom explorarmos o sentido original que os linguistas nos dão e entendermos bem definitivamente como. Primeiramente, definitivamente, é que esta solução é absoluta porque ela é definitiva no sentido de tempo. Isto é, ela é eterna, ela permanece, ela não vai passar. Ela é perene, pois vive para sempre para interceder por eles, completa o verso 25. Jesus Cristo vive para sempre para interceder por eles. Mas ela é definitiva não somente em termos de tempo, mas em termos da sua natureza. Ela é completa em si, ela é cabal. Nesse sentido é definitiva. Por isso é absoluta. É absoluta porque ela é definitiva. Nós temos então a Ele que é capaz de salvar definitivamente. Nós temos um Salvador definitivo, Jesus Cristo, que realiza a salvação definitiva. Então, um Salvador absoluto para uma salvação definitiva. O meu religar com Deus através dele, por meio dele, é uma obra absoluta, por isso que a solução é derradeira. Mas não somente é derradeira, não somente é absoluta essa solução derradeira, mas ela é também perfeita. Ela é perfeita. Ela é absoluta porque ela é perfeita. E assim pode ser derradeira. Jesus Cristo, então, é apresentado como este perfeito. Ele é distinto. Deus se fez carne. Jesus Cristo se identificou conosco, verdadeiramente humano, veio andar em nossos caminhos. Ele teve fome, ele cansou, enquanto ser humano, ele abraçou plenamente o drama de ser humano. Mas, o livro de Hebreus diz mais de uma vez, sem pecado. Ele é distinto, distinto então, de uma forma perfeita. Ele é perfeito e nesse aspecto é distinto de nós. E nós encontramos no verso 26 as duas distinções de Jesus Cristo. Primeiro, ele não pertence à imperfeição moral humana, ele não é pecador. E mais, segunda distinção, ele é transcendente. Ele se fez homem, se manifestou como ser humano, andou nos nossos limites. Mas sempre foi Deus também. E hoje, então, ressurreto, ele vive a divindade eterna. Ele é distinto da imperfeição humana. Diz aqui o verso 26 o que sobre ele? Ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Santo aqui é no sentido de ser fiel na missão e vida dele. Ele veio com uma missão, viveu essa missão até o fim e viveu de forma plena, inclusive sendo um ser humano que foi perfeito no obedecer a Deus. Então, santo nesse sentido, ele veio e cumpriu tudo aquilo que Deus tinha para ele e esperava dele. Aquilo que não acontece na minha vida e sua, aconteceu na vida dele. Não somente é santo, mas diz ele é inculpável. Isto é, ele é aprovado, ele é inocente diante da lei moral. Ele é aprovado diante da lei moral, diante da santidade de Deus e da retidão de Deus. Jesus Cristo é inculpável, é um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, mas também puro, diz o verso 26. Puro, isto é, imaculado, sem contaminação do mal, diferente de mim e de você. Então nós temos aí esta solução derradeira, porque ela é absoluta, mas porque é perfeita também. Ele é perfeito na sua oferta, porque ele é distinto de mim e de você. Não somente distinto, mas então suficiente. Ele é realmente
perfeito, porque o sacrifício dele é suficiente. No verso 27, ele vai fazer o paralelo entre os sacerdotes do Velho Testamento e o sacerdócio de Jesus Cristo. E ele diz, ao contrário dos outros sumos sacerdotes, lá no Velho Testamento, ele, Jesus Cristo, não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia. O sacrifício no templo se repetia de uma forma especial no dia do perdão, uma vez no ano, Yom Kippur, mas também de forma rotineira todos os dias. Eram oferecidos animais, cordeiros em sacrifício. Então, os sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote também, era algo que era insuficiente sempre. Era parcial, não cumpria tudo, não cobria tudo. Então, precisava ser repetido, repetido, repetido. Mas, Jesus Cristo, Ele não precisou fazer isto. Ele não precisou oferecer, não precisa oferecer sacrifícios dia após dia. E diz o texto aqui que os sacerdotes e sumo sacerdote ofereciam primeiramente pelos seus próprios pecados. Pelos seus próprios pecados. Eles eram homens igual eu e você, não eram distintos. Mas não é assim com Jesus Cristo. Diz o verso 27, na última frase, Ele o fez, Jesus Cristo o fez, isto é, Ele ofertou de uma vez por todas a si mesmo. Quando a si mesmo se ofereceu, Ele o fez de uma vez por todas. Então Jesus Cristo não somente é o sumo sacerdote, que oferece a Deus o sacrifício, mas Ele é também o cordeiro sacrificado, Ele é as duas coisas em si. Por isso Ele é suficiente. Aí temos então Jesus Cristo apresentando esse sacrifício perfeito. A solução derradeira porque é perfeita. Primeiramente, Ele é transcendente então. Ele não pertence à nossa natureza pecaminosa. Ele é santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Segundo as Escrituras e a nossa convicção, é que o único homem, o único ser humano que viveu e que não pecou, não caiu moralmente diante de Deus, foi Jesus Cristo. E é interessante apontar, até para aprofundarmos o nosso entendimento, de uma forma comparativa, lembrarmos o dogma da Imaculada Conceição na Igreja Católica Romana. Esse dogma foi instituído, oficializado em 1854, e no dia 8, então, de dezembro. A padroeira de Bragança Paulista é a Imaculada Conceição, por isso 8 de dezembro é um feriado em geral por aqui. Mas qual é esse dogma que foi instituído em 1850? Imaculada Conceição. Você talvez ouve isso, não para pensar e não sabe o que quer dizer isso. Imaculado, isto é, sem pecado, perfeita moralmente. É doutrina da Igreja Católica Romana. Conceição no sentido de concepção, de dar à luz. Então, alguém que foi concebido sem pecado. E aí, dentro do dogma católico romano, há dois seres humanos que existiram neste mundo, que foram perfeitos, sem mácula, sem pecado nenhum. Jesus Cristo e Maria, a sua mãe. Imaculada Conceição. Um argumento forte que usam é que se Jesus Cristo era sem pecado, então de onde ele veio, o útero de onde ele veio, também ali não podia haver pecado. Mas esse argumento cria um infinito, não é verdade? Porque se Jesus Cristo precisava ter um útero de uma mulher que não tinha pecado, então essa mulher, para não ter pecado, teria que ter tido também uma mãe que não tinha pecado. Então a avó de Jesus também seria uma mulher sem pecado. E assim vai para sempre retrocedendo no tempo. Mas a verdade é que as Escrituras ensinam claramente que somente Jesus Cristo foi este que era imaculado, em todos os sentidos. Maria, grande serva de Deus, Deus a chamou para uma missão, uma obra, e ela se dispôs. Certamente deve ter sido uma discípula de Jesus Cristo, uma crente exemplar na sua vida. Sabemos nada dela, além de ela ter
dado à luz a Jesus Cristo, e uma outra passagem no Evangelho, muito breve, mas com certeza deve ter sido uma mulher que viveu para servir a Deus. Mas isso é diferente de dizer que ela era imaculada, não era mais um ser humano como eu e você. Jesus Cristo, sim, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores. Vire a Bíblia de trás para frente e você não vai achar nada disso, nenhuma colocação nem próxima disso sobre qualquer ser humano, inclusive Maria. Somente sobre Jesus Cristo, Deus conosco. Mas então aí está esta oferta perfeita que traz a solução derradeira, porque Jesus Cristo é distinto, mas também é suficiente. Ele não precisa oferecer sacrifício dia após dia, pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Não, não, não. Ele o fez, ele ofereceu uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu por nós na cruz. Tomou o nosso lugar, toda a nossa culpa, nossa dívida, nossa injustiça, caiu sobre ele, para que pudéssemos então, na graça de Deus, na dádiva de Deus, recebemos o perdão em Cristo. E podemos então encontrar a solução derradeira, sermos recebidos diante de Deus, como diz o texto aqui que nós lemos, podemos nos aproximar de Deus. Não precisamos temer nos aproximar de Deus. Nós encontramos a porta aberta para nos aproximarmos de Deus. Nós não seremos consumidos pela justiça de Deus. Nós, pecadores, se nos aproximarmos dele, porque nós nos aproximamos em Jesus Cristo, que cobriu toda a nossa injustiça. Então, aí está esse sacrifício suficiente que ele ofereceu. Os sacerdotes ofereciam animais no Velho Testamento, cordeiros. Mas vamos dizer que um deles pensasse assim: vou oferecer a mim mesmo, hipoteticamente falando. Mesmo que um deles se sacrificasse, não poderia tomar o lugar ou fazer o que Jesus Cristo fez. Por quê? Porque, como diz aqui Hebreus, eles mesmos eram pecadores. Eles mesmos precisavam de uma mediação além deles. Por isso eles ofereciam um cordeiro primeiramente para eles mesmos, para os seus próprios pecados. Qualquer sacrifício humano com a intenção de perdoar, salvar, religar o ser humano a Deus é inadequado, é inútil. Quando chega a semana chamada Santa e a sexta-feira da Paixão, há alguns lugares do mundo onde pessoas se colocam numa cruz e pedem para ser crucificado ali. E, inclusive com derramar de sangue. Não chegam a morrer, mas chegam a derramar sangue. Falta conhecimento das Escrituras, e por isso se vai a aberrações como estas. Jamais isso poderia ser realizado por um cristão. É inconcebível, é impossível, é contrário à palavra de Deus. Jesus Cristo o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Uma vez por todas. É um ato único, é um ato pleno, para nunca mais ser repetido. Ainda explorando a ideia da nossa divergência com o catolicismo romano, para nossa ilustração e aprofundamento, na doutrina católica romana, o que nós chamamos de ceia do Senhor, e eles chamam de Eucaristia. Na doutrina católica romana, há o fenômeno que eles chamam de transubstanciação. Então, o pão se torna verdadeiro corpo de Cristo, não no sentido das aparências, como eles argumentam em cima da filosofia aristotélica, mas em si. E também o fruto da videira, o vinho, o cálice, então ali se transforma em verdadeiro sangue de Cristo. E mais, ao fazerem ao assumirem esta posição, eles estabelecem que toda vez que a ceia ou a Eucaristia é celebrada, o sacrifício de Cristo, de uma certa forma, é repetido. E eles chamam de sacrifício.
esta doutrina tornou-se oficial. Ela é encontrada séculos antes em alguns chamados líderes da igreja, até pais da igreja, mas vai se tornar o conceito de que o pão, como haveremos de celebrar nesta manhã, e o cálice se tornam verdadeiramente o corpo e sangue de Jesus Cristo. Por isso, inclusive, que na missa, no culto católico romano, quando é então colocada a bênção sobre a hóstia, chega-se a se ajoelhar diante dela. Por que se ajoelha diante da hóstia? Porque entende-se ali, que ali está então agora o verdadeiro, o pão partido, o sacrifício dele é continuado e repetido de uma forma ligada com o sacrifício original, mas continua sendo repetido. Ele o fez de uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Não há diversos sacrifícios de Jesus Cristo. Ele realizou de forma plena um sacrifício único para nunca mais ser repetido, mesmo porque qualquer repetição ficaria aquém do que ele fez lá. E quando nós celebramos então a mesa do Senhor, na verdade nós com esses elementos somos remetidos a pensar, meditar por nós e vive para sempre. Então, aí está a solução derradeira. Ela é absoluta, ela é perfeita, por isso ela é derradeira. E então, ela é, consequentemente, meu irmão, perdurável. Você que chegou a Jesus Cristo, entendeu o Evangelho, você chegou à solução derradeira, a solução absoluta, a solução perfeita, a solução, então, perdurável. Perdurável em que sentido? Ela é irrevogável, ela é infalível, ela é inalterável, ela é imortal. Aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz por nós, como sumo sacerdote, como cordeiro, é algo que não vai passar nunca. Ficará conosco para sempre. É o que coloca aqui o versos 23 e 24, um sacerdócio permanente, diz o texto. E mais, vive para sempre. Diz assim o verso: ora, daqueles sacerdotes, isto é, do Velho Testamento, antes de Cristo, no culto judaico, são de genealógica, de linhagem de pai para filho, dentro da tribo de Levi. Daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar em seu ofício. O pai morria, o filho assumia o sacerdócio. Mas, falando de Jesus, mas visto que Jesus vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Ele vive para sempre e ele tem um sacerdócio permanente. E duas vezes nesse texto é nos falado sobre ele viver para sempre, uma vez que ele vive para sempre para interceder. Nós já focamos nisso. E agora, então, que ele vive para sempre como sacerdote. Por isso, permanente, é perdurável. É a solução derradeira, que não vai passar, porque ela é absoluta, ela é perfeita, e ela deve ficar, e precisa ficar, e pode ficar para sempre. E isto é feito através de uma profecia que mostra o plano de Deus. Ele fala do juramento, lá do Salmo 110, verso 4. Diz o verso 28 aqui em Hebreus 7. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento que veio depois da lei constitui o Filho perfeito para sempre. No Salmo, então, a profecia vem numa forma de juramento. Deus faz uma promessa numa forma de juramento legal, garantido. Mas é uma profecia da lei, com os sacerdotes levitas apresentando os cordeiros, e de repente lá no Salmo de Davi aparece então esta palavra que faz um juramento, uma profecia em meio a tudo que se fazia e praticava ali em termos de culto. Vem esse juramento, esta profecia, apontando que é algo além daquilo que eles estavam fazendo. No sentido realmente do livro de Hebreus.
Há algo mais, isso aqui aponta para algo mais. E fala então, constituir o Filho perfeito para sempre, como sumo sacerdote. Há um juramento, no texto anterior da semana passada, lá no verso 21, ele se tornou sacerdote com juramento quando Deus lhe disse, e aí a citação do Salmo, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Aí está a solução derradeira, a solução que nada deixa para trás, a solução que cobre tudo, a solução que tem essa eficácia de uma vez por todas, uma solução que não precisa ser repetida, mas que em Cristo perdura por nós e para nós. Esta solução é derradeira, absoluta, perfeita, perdurável. Se você chegar a Jesus Cristo, você chega a Deus de uma vez por todas. Se em seu coração, no seu íntimo, chegar à convicção de que você está à parte de Deus e que o desliga de Deus é a sua culpa, é o seu ego buscando os seus próprios caminhos, desejos e vontades à parte de Deus. Se chegar a esta convicção pesar em você, você há de olhar para Cristo desesperadamente, mas encontrará a solução derradeira para o seu drama. E as portas da presença de Deus em Cristo se abrem para você. E você estará na presença dele em Cristo hoje e para sempre. Mas primeiro é preciso chegar a esse peso dentro de você. Por que as pessoas não se tornam cristãs? Não estou falando do cristão cultural. Cristão cultural tem muito, mas cristão no sentido de crente e discípulo de Jesus Cristo em verdade. Pessoas que chegam a essa solução derradeira e são transformadas. Por quê? Porque não chega à convicção plena de que são pecadores, devedores, estão à parte de Deus. Não chega porque eles estão cheios de anestésicos, se ocupando daqui e dali, do programa, da festa, da busca material, etc. E não há tempo para entender o seu problema e o seu drama mais profundo. Não chegam porque o ego é muito exaltado. Eu tenho meus defeitinhos, mas sou uma pessoa boa. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós podemos falar de bons ou melhores, piores, na avaliação social, mas diante da santidade e justiça de Deus, todos são condenados e pecadores, a não ser que cheguem à solução derradeira em Jesus Cristo. Por que não buscam? O ego, os paliativos, os escapes, tudo isso impede. É preciso chegar a um peso aqui dentro, que eu não suporto mais. Estou rompido com Deus, sou devedor, não tenho um significado transcendente e eterno para a minha vida, nada satisfaz o meu espírito, porque só Deus o pode fazer, eu anseio por Ele, a presença dEle. Quando chega isto lá, aí sim é possível se encontrar a solução derradeira. E entender que Ele, que é santo, inculpável, puro, se ofereceu por mim de uma vez por todas na cruz. Então não é uma questão de que eu possa abraçar a solução derradeira, assim como eu escolho se eu vou comprar maçã ou banana no supermercado. Eu quero, então tá bom, aqui está. Não é assim. Se não vier sobre você aquilo que o joga de joelhos, você vai talvez ter uma opção pelo cristianismo de forma cultural, mas não realmente ter um encontro com Deus eterno. Que pela graça de Deus todos aqui possam ter passado já por esse momento quando foram impelidos. Era impossível fazer diferente a não ser clamar pelo Cristo crucificado. E se alguém aqui nesta manhã que ainda não o fez, que possa chegar a você esse peso lá dentro, tão profundo, que você há de clamar pelo perdão conquistado por Cristo na cruz, e há de entregar sua vida para Ele, e maravilhosamente, a partir daí, numa nova vida com Deus, hoje, amanhã e para todo sempre. Solução derradeira.
Lá na mitologia grega, séculos antes de Cristo, há as narrativas, as interativas entre os deuses e seres humanos e tantas histórias ali. E há uma delas que envolve um personagem chamado Sísifo. Os deuses, por causa de Sísifo ter driblado a morte, os deuses o condenam Sísifo a fazer algo terrível. Ele tinha que rolar uma pedra montanha acima, uma pedra grande. Se ele conseguisse chegar até o topo, ele haveria de superar a morte. Esse Sísifo então rola esta pedra, mas os deuses estabelecem ali um truque para Sísifo. E toda vez que ele está quase no topo, a pedra escapa da mão dele e volta lá embaixo. Sísifo foi condenado a eternamente empurrar essa pedra até o topo da montanha, ou quase ao topo, para depois ter que voltar e começar outra vez. Esse é o drama do ser humano. Enquanto não encontrar a solução derradeira. Há de bater nesta porta, a porta do materialismo. Se eu tiver um pouquinho mais, meu espírito vai ter paz total. Vou ser eterno. Se eu tiver mais esse prazer, mais essa balada, mais essa festa, pronto. Aí estou feito. Se eu conseguir aquele status, eu só preciso conseguir aquele status, quem sabe profissional, aí pronto, estou feito. Não, vou subir uma escada de joelhos até meu joelho sangrar, para ter que voltar e novamente fazer o que pensou que era suficiente. Ou nosso ponto de parada é encontrado em Cristo nessa solução derradeira, porque é absoluta, perfeita e perdurável, ou somos sísifos espirituais, e que gosto terrível e amargo é quando tudo chegar ao fim. Mas a maravilha da palavra do Senhor nesta manhã é que podemos romper com o rolar de pedras neste mundo nesta manhã. Porque Ele se ofereceu de uma vez por todas por nós. E nele somos do Senhor para todo sempre. Nós sabemos porque nós levantamos cada manhã, sim, para ir trabalhar possivelmente, mas para ir trabalhar na presença de Deus. Para andar com Ele e continuar andando com Ele. Um dia toda a vida profissional minha vai passar, mas eu continuarei andando com Ele. Há um significado eterno na minha vida, há um propósito. Não é um empurrar de pedras que caem e empurrar novamente. Cheguei à paz com Deus. Chegue à solução derradeira. Ainda nesta manhã, chegue à solução derradeira da mediação de Cristo. Ele é tudo. Ele é a resposta para os seus anseios, para aquilo que você busca. Vamos orar, vamos à presença do Senhor.